mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, Barretos. Olá, Barretos. Olá, região. Estamos iniciando mais uma edição do Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. É um prazer tê-lo você aqui, tanto pela rádio, os ouvintes, como também por todas as nossas plataformas digitais. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde. Aqui no nosso estúdio, sempre ele operando a nossa plataforma. Dá uma boa tarde aos nossos ouvintes com essa voz. Boa tarde, tudo bem, Rafael? Você cortou o cabelo? Eu cortei, arrumei uma namorada nova, né? Eu tô vendo que você tá... Eu tô vendo que sua tonalidade de pele hoje tá diferente. O corte tá diferente. É o amor, né? É o amor. Feliz agora. É claro, né? Quando você namora bastante, até a pele melhora. Tá explicado. E também aqui comigo, o jornalista Igor Sorrenti, que compõe essa bancada. Igor, boa tarde. Aí, muito boa tarde, Rafael. Calma, muito Igor, boa calma. tarde a todos. Garganta melhorou. A emoção tá melhor. A garganta tá melhor. Maravilha. Benalete e água o programa todo, Igor. É isso aí. Bom, vocês podem acompanhar o nosso programa pelas plataformas do Facebook, da Rádio Jornal e também pelas redes sociais do Rafael, no Facebook e também no Spotify. Bom, hoje estamos recebendo aqui um convidado bastante especial. Ele é um ícone da nossa região. Ele é advogado, é professor universitário. Ele foi prefeito de Bebedouro por 2 mandatos. Esteve assessor do governador na chapa João Dória e Rodrigo Garcia, lá no governo de São Paulo. E agora é suplente de deputado estadual. Ele é Fernando Galvão Moura. Boa tarde, Fernando. É um prazer muito grande receber você aqui no programa Café com Prosa da Rádio Jornal. Boa tarde, Igor. Boa tarde ao Rafael. Boa tarde ao nosso técnico que tem cabelo ainda, né? Eu já não tenho mais, já faz um tempo já, né? Além da pele, já tá bem de cabelo também. O Adilson tá né? bem, o Adilson tá bem. O Adilson tá tranquilo, né, Adilson? Você tá... Pele, cabelo, você tá tranquilo, né? Só a conta corrente que eu acho que não é igual, não. Tenho certeza. É que nem o Rafael, que faz barba, bigode e cabelo, né? Em política, em comunicação. Depois eu vou contar umas historinhas dele quando ele foi meu aluno também. Fico curioso para saber. Aqui é um bate-papo de amigos e irmãos, né? Nós estamos aqui em casa. Aqui não tem só o político, aqui não tem só o professor, aqui não tem... na verdade... Aqui tem o mestre e o aluno, né? Eu tô aprendendo, é o mestre, o Galvão, eu tô Você aprendendo. sabe que a gente, na verdade, ensina aprendendo, né? Isso em hipótese sempre. Vou contar quando você esteve lá na prefeitura, quando ainda era prefeito. Boa. E a gente vai bater um papão. Mas é uma alegria estar aqui na Rádio Jornal. Um abraço para o senhor Abdala também, o seu filho que está aqui também e nos recebeu. É uma alegria muito grande estar aqui, porque também tem um pouco da comunicação na nossa veia, né, Rafael? Porque lá em Bebedouro temos a RBFM, né? Legal. Uma emissora que a gente adquiriu já há alguns anos, né? É o do seu Eli Simões, que era um ícone também da comunicação na nossa região toda. Então eu gosto muito de estar aqui. E eu acho que essas novas plataformas, como vocês mesmo aqui estão utilizando não só a transmissão via FM, mas também pela internet, isso é muito importante. Sim. Eu acho que a gente está entrando numa nova era. Uma coisa não exclui outra. Exatamente. O rádio, ele continua sendo forte, especialmente na cidade de médio e pequeno porte. E eu sou testemunha disso. E eu realmente tenho assim, um carinho muito grande pela radiodifusão e a radiodifusão agregada à internet e às novas tecnologias. Eu estou muito feliz em estar recebendo, porque além de político, eu vejo você como meu professor. Então eu sei do carinho que você tem com seus alunos, o carinho que você passava o conteúdo, a sua atenção, sempre muito calmo, você e a sua irmã Adriana. Enfim, eu sei o quanto vocês abrilhantaram a minha época de estudante no Centro Universitário Unifeb. Eu aprendi muito com vocês dois, aprendo com você diariamente na política, porque você
suas movimentações é muito interessante. E vamos começar por aí. Como que surgiu o Fernando na política? Ou exemplo, se você puder voltar um pouquinho. O Fernando foi fazer direito por quê? O Fernando foi ser professor por quê? Conta um pouquinho da sua biografia aí e entrando para a política até os dias de hoje. Faz um aí. Vamos resgatar uma linha, um pouco, né, uma linha. A memória, né, Igor, pra gente ver. Porque, no fundo, a gente que gosta de gestão pública, ou que gosta de trabalhar com o público, né? Tem uma origem, é impossível de repente se despertar, de repente, né? E eu falo para você uma coisa, esses dias eu estava lá em Bebedouro, nós inauguramos uma praça chamada Santa Paula Fracinete, fica próximo ao Lago Artificial, e com o dinheiro do MIT, Município de Interesse Turístico, nós conseguimos revitalizar aquela área, começou lá atrás quando eu ainda era prefeito e tal. E naquela praça, ela é uma homenagem ao Colégio Anjo da Guarda, que é um colégio que tem na cidade, muito grande, muito tradicional. E aí você me faz essa pergunta, eu fui presidente do Centro Cívico do Colégio Anjo da Guarda, na época não era Grêmio, viu? Era Centro Cívico. E eu fui presidente do Centro Cívico com 13 anos de idade. Eu era bem novinho, e lá era coleginho e colegião. É como se fosse o primeiro grau e o segundo grau daquela época, que nem existe mais também agora, que mudou, né? Ensino fundamental. Mas o que aconteceu naquela época? Eu fui candidato a presidente do Centro Cívico, e eu era muito novinho, e normalmente os presidentes do Centro Cívico, eles eram do colegião. E eu era do coleginho. E eu falei assim, meu Deus, eu vou disputar a minha primeira eleição da minha vida, mas no coleginho eu vou tentar derrubar a candidata do que colegião. era irmã, que era filha da diretora da escola. Caramba. Chamava Maria Elvira, nunca esqueço até hoje. A diretora chamava Dona Cida. Ela era candidata da direção e ela era do colegião. E eu era do coleginho. E aí eu fiz uma articulação e coloquei como, dentro da minha chapa, o outro irmão dela, o Euclides. E aí o Euclides era muito popular, né? Muito carismático. E ele veio como meu diretor, tipo secretário de esportes da minha chapa. E a irmã dele era candidata a presidente. Ou seja, a gente fez uma articulação, ganhamos a primeira eleição. Com 13 anos. 13 anos. Presidente do Centro Cívico do Colégio Anjo da Guarda. E aí eu fiz na época, Rafael, a minha propaganda. Na época não existia impressão, era mimeógrafo, né? Então a gente usava aquele mimeógrafo roxo, não sei se eu acho que aqui o Adilson deve lembrar um pouco. Eu lembro. Você põe aquele mimeógrafo e rodava aquele cheiro de éter, né? E aí você rodava o mimeógrafo e eu peguei e coloquei numa folha de papel sulfite dois panfletos. Propostas da chapa Supla. Eu inventei isso porque o Supla, o filho do Suplicy, na época estava em auge. E eu peguei a sigla e inventei. Vote Supla. Sempre unidos para luta. Criei uma sigla com o nome do Suplicy. Supla. Ganhei a eleição com a Supla. A Supla estourou de volta. Eu, Euclides, a filha o outro filho da diretora, irmã da concorrente. Fizemos já uma articulação ali internamente. Aí ganhamos a eleição. E as propostas que eu fiz na época eram uma coisa tão simples, Rafael, só que a vida da gente são nos detalhes que a gente consegue chegar em qualquer lugar. É isso aí. Não é no macro, é no micro. É no As pequeno. pessoas acham que é no macro. O macro existe, mas para você chegar no macro, você quer no micro. E aí, na época, eu prometi a compra de uma mesa de ping-pong para colocar no recreio, criar, que é uma inovação, hein? Uma escola de freira, criar o concurso Miss Professora. Uma escola de freira. Você queria ver as professoras desfilando mesmo. Não, mas você precisa ver. Que é isso? Brincadeira, Edilson. Queria ver as professoras desfilando. Não só as professoras. A diretora depois desfilou também no desfile. Criar a festa das nações dentro da escola com todo tipo de comida e colocar um sonzinho mais ambiente no recreio, que era um colégio de freira mais tradicional, não tinha essas coisas, né? Eu estou te falando isso porque a gente, na vida da gente, a gente tem que estar sempre tentando inovar. Sim. A inovação, ela não é as grandes inovações. Quando eu fui prefeito, eu criei o Parque da Família, que era um parque de pneus pintados, que fica lá no Lago de Bebedouro, que custou R$15 mil na época. Depois ele foi se agregando, usar materiais reciclados. Até hoje ele existe lá, enorme hoje, com Parque das Águas, com pista de caminhada, ciclovia, nós fomos agregando, mas tudo começou com um parque de pneus pintados. Coisa baratíssima. E isso tudo, acho que é tudo uma questão mesmo de você pensar
tem que pensar grande, mas para pensar grande, Você tem que você fazer precisa ter os detalhes. o mínimo. E as pessoas esquecem disso. O detalhe, muitas vezes, chega a ser até o bom dia. Exatamente. E chega até também a ser desculpa. O detalhe, muitas vezes, é isso. Mas eu quero entender. Aí com 13 anos, eu não, os ouvintes, com 13 anos. Começou, aí foi. Aí eu fui para fazer a faculdade. Eu fui fazer faculdade em Campinas. Eu formei na PUC de Campinas de 91 a 95. Uhum. Fui representante de sala, fui presidente do diretório acadêmico da PUC e depois fui orador da minha turma. E nesse meio tempo, eu me candidatei a síndico do meu prédio. Por quê? Lá em Ribeirão? Não, em Campinas. Em Campinas. Eu fiz na PUC lá de Campinas. Por quê? O síndico não pagava condomínio. Então, uma forma de eu economizar, que eu trabalhava na assessoria jurídica da própria faculdade. Eu tinha um concurso lá. A PUC de Campinas é uma faculdade muito tradicional. Era a PUC de São Paulo, a PUC de Campinas e o Mackenzie. Eram as faculdades particulares, as particulares de maior força ali no interior mais próximo de São Paulo. E lá eles tinham um departamento jurídico muito forte e tinha concurso público, concurso para ser assistente jurídico. E eu peguei e prestei. Então eu já tinha uma certa remuneração, o custo da faculdade não era problema, mas o condomínio era para mim, né? Duro, universitário. Aí eu fui candidato, Igor, a síndico do meu condomínio e ganhei, diminuí o valor do condomínio, porque eu economizei um pouco, tinha muito gasto desnecessário no condomínio. Então eu diminuí. O pessoal do condomínio não acreditava, porque eu era muito novinho. E aí você imagina, né? Diminuímos o custo do condomínio e aí fui. Não sei, eu acho que essa história toda de cuidar das pessoas, de estar junto, criar, inovar, foi uma coisa legal. E aí depois eu terminei a faculdade. No que eu terminei a faculdade, eu fui fazer mestrado, fui fazer pós-graduação e depois fui fazer mestrado. Aí já conheci uma parte de vocês aqui, né? E comecei a dar aula no IMESB em Bebedouro. Eu prestei meu concurso no IMESB em 1997. Eu tinha pós-graduação, lá eu sou concursado, concurso público. Tenho minha cadeira lá de Direito desde 1997. Depois eu entrei para montar a faculdade do Unifafib, o curso de Direito. A Iná me convidou. A Iná, inclusive, é aqui de Barretos, né? Soares de Oliveira, ela ficou com toda a faculdade Soares de Bebedouro e me convidou para montar o curso de Direito do Unifafib. E eu tinha mestrado, na época não era muito comum, era mais comum mesmo após, eu já tinha meu mestrado concluído. E aí montei o projeto pedagógico do curso de Direito lá da Fafib, então Fafib, hoje Unifafib. E aí a gente montou o curso de Direito lá. E logo em seguida vim aqui para Barretos. Dividi as disciplinas com o Dr. Neyton Fantoni Júnior. Dr. Neyton, juiz de Direito lá de Bebedouro, mora aqui, esposo da Cláudia. E os meus grandes amigos, né? Dr. Paulo Teotônio, Dr. Zé Henrique de Freitas. Turma boa. Fase maravilhosa da faculdade, do curso de Direito do Unifeb. Rogério Cury. E aqui tem muitos amigos, né? Você imagina, hoje eu tenho a satisfação de ter o Rafael Catani, que foi meu aluno aqui em Barretos. Foi meu aluno, meu professor no Unifafib. E quando eu deixei o curso de Direito lá, eu passei a coordenação para o Rafael Catani. Legal. E aí depois ele cresceu e hoje ele é o reitor lá do Unifafib. Então, o ciclo que existe entre docente e aluno, você sabe disso, Rafael, o Igor também. O ciclo de virtudes, de aprendizado, de gratidão. Né? Quem não é grato na vida não é nada. Né? A pessoa que não tem gratidão na vida, ela pode esquecer. Eu vou ser grato ao meu pai, vou ser grato aos meus professores, vou ser grato aos meus amigos. E se eu conquistei alguma coisa na minha vida, foi justamente por conta dessas pessoas. Né? As pessoas ingratas, você pode ter certeza, Rafael. Isso você leva para a tua vida, que eu sei, o Adilson também, o Igor também. As pessoas ingratas, elas têm caminhos curtos. Sim, e como tem. Isso independe, hein? Independe que partido que você está, independe que profissão você tem, independe de tudo. A pessoa ingrata, ela tem voos muito curtos. E aí depois, como despertou seu interesse para uma candidatura na prefeitura de Bebedouro?
Foi o seguinte, em 2010 aproximadamente, nós tivemos um grande problema em Bebedouro, chamado Operação Cartas Marcadas. A prefeitura, infelizmente, se envolveu num grande escândalo de corrupção. Eu, como coordenador do curso de Direito, dando aula aqui em Barretos, dando aula em Bebedouro, um advogado também que tem escritório na cidade. Né? Então, a gente sempre teve uma postura muito firme em relação a essas questões. Né? E a cidade realmente, Rafael, naquele momento, ela foi horrível, né? Saiu do Fantástico na época, a prefeitura foi cercada pela Polícia Federal, foram 6 secretários presos, né? Na época o prefeito não foi preso, mas se criou um desgaste imenso na cidade. Né? E a cidade, ela clamava naquele momento por alguma coisa, porque os empresários, você já imaginou, uma cidade importante da nossa região, né? Que muito tem importante. uma Coopercitrus, que é a maior cooperativa agrícola do país, tem a Credicitrus, que é a maior cooperativa de crédito da América Latina. Ela tem ali grandes empresas distribuidoras, tem aí exemplos de pessoas e personalidades. Você pega empresários como José Francisco dos Santos, que é uma referência no país inteiro, o maior produtor de laranja do estado de São Paulo, né? Também tem as suas usinas em Minas. Tem a família Campanelli, que tem o maior confinamento do país, aqui em Altair, mas que são de Bebedouro, a Agropastoril Campanelli. Então agora que nós retornamos com a Cargill, a gente vai bater um pouco papo sobre isso. Então uma cidade que é uma cidade importante. É claro que Barretos é a nossa central de região. Barretos é uma cidade que conduz, né, toda a nossa questão administrativa, e por respeito a essa liderança de Barretos nós precisamos ter. Eu particularmente reconheço essa importância, porque é uma cidade que é muito maior que a nossa. Ela tem os seus órgãos administrativos centralizados aqui. Eu que trabalhei no Palácio dos Bandeirantes, eu sei como é que é importante você ter suas centrais de região. E temos que respeitar as centrais de região e fortalecer, na verdade, essa representatividade, que é o que nós não estamos conseguindo. Isso aí já pode falar um pouquinho, que isso independe se é Bebedouro, se é Barretos, se é Olímpia, se é Guaíra. Nós temos uma região, e essa região é a região de Barretos. E por isso Bebedouro estava, talvez, perdendo um espaço muito grande nessa região por um erro. Não estou dizendo a questão da corrupção, não, isso é a investigação que se faz, Ministério Público, Polícia Civil, mas ficou horrível para a cidade. E, naturalmente, olha, é uma coisa tão estranha, porque eu acho que até esse jeito, esse estilo de ter, de repente, participado tão ativamente de tudo, eu acabei sendo realmente convidado pelas forças vivas da cidade. No seguinte sentido, olha, saia candidato, nós te ajudamos, uma coisa mais natural do mundo, nada de interesse de fundo partidário que vai mandar dinheiro, nada disso. Eles próprios, os empresários, nós precisamos resgatar a nossa cidade, porque nós vivemos aqui, investimos aqui. E aí eu fui candidato em 2012 numa disputa muito difícil. Foram 7 candidatos. Eu concorri com o prefeito em reeleição, com o vice-prefeito na época que brigou com ele e saiu também candidato. Os 2 ex-prefeitos candidatos também na eleição, que era o seu Hélio Bastos e o Davi, que também foram prefeitos na época, saíram candidatos. O ex-vice-prefeito também saiu candidato. O presidente da Câmara saiu candidato, ou seja, 7 candidatos, todos, 3 prefeitos, 2 vice-prefeitos, um presidente da Câmara e eu, como advogado e professor. Olha, Rafael, eu falo para você que é nos detalhes que as pessoas conseguem conquistar as coisas. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Um grupo pequeno de candidatos a deputados, a vereadores, eu estava na época no Democratas desde sempre, eu sempre fui do PFL, depois DEM. Nós fomos para as ruas. Nós tínhamos 13 ou 14 candidatos a vereador. Uma chapa pura. Chapa do Democratas. Eu, a minha esposa Aline, a quem eu devo também uma gratidão muito forte, porque a Aline, ela é veterinária, é professora, mas ela sempre me ajudou em todos os momentos políticos. Nós fomos para as ruas. E eu fui de casa em casa. De casa em casa. As eleições na época eram 3 meses. Hoje é em 45 dias, mas não é. Hoje é 30 dias. Até você abrir CNPJ, abrir comitê, é 30 dias. Né? Só que hoje tem isso aqui, né? Internet, o próprio rádio sempre teve, mas
a TV. Diminuiu o tempo também do rádio. Diminuiu o tempo do rádio. Uhum. E eu, 3 meses. E se não tivesse, talvez, os 3 meses, eu não teria ganho a eleição, talvez. Porque eu fui me apresentar como político, né, pela primeira vez. Nesse período. Nesse momento. E já tinha participado em outras oportunidades, mas assim, com uma candidatura firme e forte para tentar competir, foi naquela. E aí a gente foi de casa em casa e ganhamos por 0,3% dos votos, 800 votos. Foi uma escada. Uhum. Eu tive aquela votação, o ex-prefeito 800 votos, o ex-vice-prefeito 800 votos a menos, o ex-prefeito 1000 votos a menos, o outro foi uma escada. Eu elegi apenas 3 vereadores na Câmara. E depois você consegue uma proeza em virtude do seu trabalho, que é a reeleição. Sim, fui reeleito com 73% Que dos foi votos. uma baita vitória a reeleição sua. Foi, Rafael, sabe por quê? Porque a cidade nunca tinha reeleito um prefeito. Isso. Historicamente, Bebedouro, essa disputa política, Barretos, por exemplo, sempre teve uma disputa política, mas a reeleição, ela já era uma tradição. Em Barretos, sim. É. Lá em Bebedouro, não. Nunca tinha sido reeleito um prefeito. E aí eu fui reeleito com mais de 70% dos votos. Eu tive mais de 25 mil votos na cidade, e isso tudo acabou até me surpreendendo também. Porque eu peguei uma época também difícil, uma Sim. época de falta de recursos, nós vivemos uma impeachment de uma presidente da República. Sim. Era um período, a eleição foi em 2016, né? Sim. Foi logo depois daquela confusão que deu com o primeiro impeachment, né? Dentro do governo do PT, né? E aí fui reeleito com o mesmo vice. E depois você consegue outra proeza, que é fazer o sucessor, que é o Lucas. A primeira sucessão da história. A primeira sucessão da história. A primeira sucessão da história, porque como nunca teve reeleição, então não se tinha sucessão. E também, mesmo que você não conseguia, os ex-prefeitos não conseguiam emplacar os seus candidatos. E depois, para eu passar a palavra para o Igor, que ele já me cutucou, você conseguiu ter um protagonismo regional, atrelado à sua competência administrativa, à sua articulação como pessoa, e você conseguiu se destacar na região administrativa de Barretos, e depois você conseguiu transcender isso para o estado de São Paulo. E aí depois você tem o convite para participar do governo do Rodrigo e tal, e você vem a deputado estadual e tem uma expressiva votação. Por um tiquinho, você não estaria ocupando uma cadeira lá na Lesp. Fenomenal. Se você analisar os detalhes, que é o que você está falando aqui no começo, os detalhes da sua trajetória, ela é muito positiva. Ela é muito transcender espaço, né? De uma eleição para uma reeleição, para fazer o sucessor, para ir para o Estado e para ter uma expressiva votação como deputado estadual. E agora, em 2024, o que o Fernando Galvão político pensa? O Lucas vem para a reeleição? Ou o Galvão vem para a eleição como prefeito? Que o Fernando Galvão político pensa para 2024? E depois eu passo a palavra para o Igor. Primeiro, Rafael, Igor, e ouvintes e também internautas, não existe trabalho sozinho, né? Sim, de maneira nenhuma. Como eu disse, nós começamos lá, se não fosse a possibilidade do relacionamento com os meus alunos, com os meus clientes. Temos até que mandar um abraço para o Jorge, que foi presidente da Câmara. O Jorge é um grande amigo. Vereador em Bebedouro, defensor seu um grande amigo, e do foi. Lucas. Defensor ferrenho. Eu visitei ele 6 vezes para conversar com ele alguns assuntos políticos. Eu falava, Jorge. E assim, você vê a lealdade dele contigo. Fantástico. Porque na época ele foi fundador do PSD, eu falava, Jorge, administra o PSD aqui, toca o PSD aqui. Ele, eu tô no DEM agora. Eu falei, uma conversa com o pessoal, mas você vê assim como a entrega que ele tem, tanto para você quanto para o Lucas. É, né? muito legal. E como eu disse, são pessoas que vão passando pela sua vida, né, e que vão te ajudando, que é a questão da gratidão. Né? Sim. Então, esse trabalho de quebrar alguns paradigmas, né, isso é fenomenal. Tem gente com histórias muito maiores que a nossa. Né? A gente está apenas amadurecendo e começando na política.
Mas essa quebra de paradigmas não é tão simples em cidades como a nossa, vocês sabem, né? Você muitas vezes concorre com pessoas que têm uma condição financeira muito maior que a tua, tem um poderio muito maior que o seu, então você tem que ir quebrando esses paradigmas, né? E lá, como aqui, sempre teve aquelas grandes personalidades, né? Que existiam aquelas coronéis, podemos dizer assim. Recente acabou falecendo, né? O seu Hélio o seu Basto. Hélio, ele, inclusive, E eu conheci ele através pelas suas mãos. Ele me apoiou depois que ele disputou a eleição comigo, que ele disputou, nessa que nós ganhamos, ele disputou comigo. Ele ficou em terceiro naquela oportunidade. E ele depois, ele enxergando, ele acabou me apoiando na minha reeleição. Legal. Depois, né? Então, eu digo, não existe trabalho individual de jeito nenhum, e quem pensa que assume alguma coisa individualmente está outra situação de isolamento imediato. Pessoa que pensa que pode sozinho está perdido. Eu acho que isso Política fica claro, hein? grupo. Você olha para a pessoa, você já percebe, a pessoa acha que faz tudo sozinho ou sozinha, então isso aí não vira. Tem que ter grupo, tem que saber pedir desculpa, tem que saber falar que errou. Eu errei muitas vezes, tentei retomar algumas coisas, outras coisas a gente não consegue retomar, mas a tua conduta pode de repente não conseguir naquele momento, mas depois consegue. Então tem que ter humildade. Eu acho que a gente precisa ter humildade na política também. Então eu quero aqui agradecer também aos prefeitos da região. Sabe por quê, Rafael? Eu fui presidente do Codevar. Quando eu fui prefeito, eu acabei sendo eleito presidente do Codevar, do Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande. E o Guilherme, o ex-prefeito aqui, ele foi o presidente do Codevar e logo em seguida fui eu. O primeiro presidente foi o Geninho, o segundo presidente o Guilherme, depois eu fui o presidente do Codevar. Isso foi importante para mim também, porque como eu acabei criando uma relação muito interessante com os prefeitos, eu acabei saindo um pouco da questão local só de ser um prefeito de Bebedouro, né? O que talvez me ajudou até para que o Rodrigo Garcia, quando ele me convidou para ser seu assessor especial dentro do gabinete dele, acredito que foi até por conta disso também. É claro que veio a reeleição como a primeira da história da cidade, a sucessão como a primeira da história da cidade, e depois o convite para eu ir trabalhar diretamente no gabinete do governador. Esqueçam questões partidárias, tá? Sim. A gente não pode pensar em partido nesse momento. Pense uma liderança de uma cidade de menos de 80 mil habitantes sendo convidado para ser secretário especial do governador. É uma baita projeção, uma baita caminhada. É um caminho interessante e um aprendizado muito legal. Por quê? E ouvintes, eu estive lá com ele, fui muito bem recebido, levei demanda. Lógico. Gente sempre muito acolhedor. Eu acho participei nesse momento, mesmo estando de lados opostos, respeitando, Sem mas dúvida. civilizadamente a democracia tem que prevalecer. E é super importante. Quando você esteve lá, você subiu no gabinete do Rodrigo, você foi atendido na minha sala lá, você lembra de todos os detalhes. E eu acho que a forma republicana que a política tem que existir, ela vale para todos, vale para o município, vale para o estado, vale para a federação. Não existe isso. Não é porque você não é do mesmo partido que você é inimigo. Você pode ser até, num determinado momento da eleição, você pode ser um adversário. E infelizmente o que nós estamos vivendo no país é isso, a pessoa transforma adversário em inimigo. E isso quem paga o preço é a população. Não tem jeito. Quando o político briga, quem é que paga o preço? A população. Porque as coisas demoram mais para acontecer, vira confusão. E aí, só para concluir, essa questão de chegar ao Palácio dos Bandeirantes... O Igor me cutucou duas vezes, ele quer perguntar. Não, deixa eu falar aqui também, né? Essa questão de É chegar... que ele falou assim, o programa vai acabar, só o Galvão falou. O Igor pediu... Já me deu dois aqui. Vamos trazer mais um acompanhante aqui. Eu falei, vamos bater um papo. Não, ele me cutucou uma vez, eu fiz calma. Aí de novo. Aí eu falei, cara, a gente vai avisar o Galvão. Vamos pedir para o Abdala uma prorrogação. Mas só para concluir, aí chegamos ao Palácio Bandeirantes, porque tive equipe, o Rodrigo, ele sempre foi do Democratas, ele estava no PSDB por uma questão apenas estratégica, mas ele sempre foi do DEM. Que eu acho que foi um erro Todo mundo estratégico, sabe, mas enfim. todo mundo sabe que a origem dele é o DEM, e por conta desta lealdade, fidelidade, ele me convidou para trabalhar com ele. E isso para mim foi uma honra muito grande, porque a partir dali, eu falo para você, Igor e Rafael, eu cheguei a atender, eu acho que
cerca de mais uns 300 prefeitos do interior de São Paulo, onde você tem a oportunidade de conhecer tanta gente. Tanta realidade, tanta diversidade. Diferente. Vinha acontecer final de semana que tinha incêndio numa cidade, inundação em outra, barragem caindo, sabe assim? Era cada hora uma coisa. E você tinha que estar preparado para tudo, né? Para acionar as secretarias. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que me deram essa oportunidade, porque a gente tem uma constante aprendizagem, né, na vida. Igor, Bom, antes de tudo, quero fazer... primeira vez na história do programa, que vai completar 1 ano, agora em agosto, que o convidado, o Igor vai falar só uns 10 minutos final, histórico isso. Vamos quebrar mais um paradigma. Mais um. Eu tô achando, paradigma. Adilson, que o Fernando veio e falou assim, eu não vou dar a oportunidade do Igor perguntar pra mim. Vamos perguntar falar. o que ele quiser. E depois eu vou fazer umas perguntas pra vocês dois também. Bora. Bora que nós temos ainda alguns minutos. Bom, eu quero fazer um elogio antes de tudo, porque quando eu te visitei lá na prefeitura de Bebedouro, eu tenho que elogiar os servidores públicos que recebem as pessoas muito bem. É verdade. Né? E quando chega no seu gabinete, você oferecia o produto da cidade, que é suco de laranja, para todos os convidados que iam lá. Eu acho isso muito legal. E um outro caso interessante, que é motivo também de elogio, é que, dada a sua importância como pessoa, porque você é uma pessoa importante, tá? Você responde ao WhatsApp. Isso é legal. E tento ser o mais rápido possível. Não sei se você já percebeu. Eu tento ser o mais imediato possível. Sim. Porque eu acho que as pessoas precisam receber informação. Até o não. Sim. Até o não. E o que é uma situação agora inusitada, que eu tratei de consultar os meus colegas jornalistas de Barretos e de Bebedouro, né? A gente tem que pesquisar sobre o entrevistado, né? Muitos possíveis candidatos estão procurando você para conduzir a campanha futura. Essa campanha que vai chegar agora em 2024, né? Você teve uma votação expressiva para deputado, mas não ganhou. Posso dar uma ideia? Já emenda o máximo de pergunta que você puder ir, porque senão não vai voltar para você a bola, não. E isso vem acontecendo, né? Então, assim, você está confortável nessa situação? Olha, eu acho que o resultado dessa eleição, a última eleição, não vamos fazer preleções aqui, o que erramos, o que acertamos, nada disso. Vamos pensar nos resultados. Primeiro que eu acho que foi uma pena, né? Porque a nossa região realmente ficou sem representatividades regionais. Nós tínhamos um deputado federal em Olímpia, né? Foi candidato a vice-governador, perdeu a eleição. A nossa candidatura, ela não era uma candidatura de Bebedouro. Pelo próprio histórico que nós acabamos de falar aqui, né? Eu fui prefeito de Bebedouro com muito orgulho. Foi ali que comecei o meu trabalho, conseguimos a reeleição, conseguimos a sucessão. Mas ao ir para o Palácio dos Bandeirantes, e a gente, depois de ter passado como presidente do Codevar também, eu acho que a gente conseguiu mostrar que era possível o fortalecimento da região. Sim. E por uma quantidade tão pequena de votos, a gente não conseguir ter um deputado nosso aqui, não é porque você não possa ter deputados que ajudem a cidade de outras regiões. Pode. Sim. É totalmente possível, nós temos bons relacionamentos. Eu fui prefeito, eu tinha relacionamento com vários deputados de outros partidos, inclusive. Eu me lembro que eu recebia deputados de diversos partidos e sempre divulgava as emendas, o trabalho. Só que, quando você tem um deputado da sua região, vocês sabem disso porque Barretos sempre teve, no passado, Dr. Web Rezec. Vamos fazer uma referência a ele aqui. Ele era o deputado da região. Eu votei no Web Rezec já, lá em Bebedouro. E qual o problema? Por quê? Ele era a liderança com condição de chegada. Não adianta você vir apostar, e muitas vezes é uma pessoa que não tem chance nenhuma. Agora, já havia uma construção, a vida é escada, é degrau por degrau. Sim. Não adianta você sair, que nem lá em Bebedouro, eu tive um candidato que é de oposição a gente, que não conseguiu se eleger para vereador. E foi candidato a deputado estadual com objetivos, logicamente, de confundir um pouco o quadro político. Isso atrapalha também. Porque outra uma cidade não consegue... se eu fosse um candidato único em Bebedouro, talvez eu poderia ter tido um pouquinho mais de voto. Então eu acho que esse tipo de compreensão nós precisamos ter. Não adianta que não existe o candidato de Bebedouro, o candidato de Barretos, o candidato de Colina, o candidato de Olímpia. A nossa região precisa de um deputado. E ele só se elege se nós estivermos juntos. E essa eleição, em que tive quase 50 mil votos, eu tive uma votação muito expressiva em Bebedouro, até por conta do histórico, mas eu tive
quase 21 mil votos em Bebedouro, que dá quase 60% dos votos da cidade. E tive uma votação muito expressiva em toda a região. Quase 27 mil votos na região. É muito voto. Então 21 na cidade de Bebedouro e 27 mil quase na região. Guaíra eu fui o segundo mais votado. Aqui em Barretos, o terceiro mais votado, muito próximo dos outros candidatos. E fui o mais votado em 12 cidades da nossa região. Terra Roxa, Jaborandi, Palmares, Taquaral, propriamente Bebedouro. Toda aquela região foi o mais votado. E em segundo, então, você pode pegar, dá quase 30 entre segundo e terceiro. Ou seja, eu preferi, Rafael, fazer campanha na nossa região. Sim. Eu não fui pedir voto em Ribeirão Preto, pedir voto em Saudade do Rio Preto. Por quê? Porque eu gostaria muito de que a gente tivesse o nosso deputado. Porque, você já imaginou? Eu vou fazer campanha lá em Araraquara, vou fazer campanha lá em São Carlos. Não adianta, depois eu tenho que dividir as emendas para tão longe. Você não muda a realidade da tua região se você não for um candidato comprometido com a tua região. E a nossa região é pequena? É sim. Mas ela tem condições de ter um deputado? É claro que tem. Eu tive quase 50 mil votos. Ela tem condições de ter um federal e um estadual. Teve dependendo da situação, até 2 estadual. Teve deputado estadual que foi eleito com menos votos que eu. Sim. Deputado federal que foi eleito com menos votos que eu. Exatamente. Agora, por que não fazer uma aliança? Barretos lança um federal, Bebedouro um estadual, ou vice-versa. Quando eu falo Bebedouro e Barretos, não é para ser o candidato da cidade, mas essa junção, o candidato da região. Sim. Nós não podemos mais errar. É um erro, porque agora vem um prefeito que quer, de repente, ter algum tipo de apoio, vai ter que pedir para deputados de longe. Sim. E que muitas vezes não tiveram votações expressivas nas nossas cidades. O comprometimento é outro. Não adianta. A gente que é daqui, a gente defende o que é daqui. Sim. A gente defende que é da nossa casa. A gente precisa de ter esse protagonismo. E aí você regional. me perguntou, e agora? Eu tenho sido procurado, Igor, assim, por conta até dessa história toda regional, para colaborar, inclusive nas eleições dos prefeitos de toda a nossa região. É assim, vários. Por conta da relação que nós criamos. E isso independe de partido político, tá? Eu estou no União Brasil, mas eu tenho colaborado. Hoje mesmo eu conversei com o prefeito de Vista Alegre do Alto, Luiz Fiorani. A semana passada com o prefeito de Guaíra, o Junão. Conversei com o prefeito de Jaborandi, o Silvinho. Então, a gente tem conversado para poder tentar também colaborar com algumas reeleições ou algumas sucessões. Olha o Marcelo de Monte Azul. Ele é o atual presidente do Codevar. Amigo meu, parceiro. Eu tive 3 mil votos em Monte Azul Paulista. Com um candidato a deputado local, hein? Fui mais votado em Monte Azul Paulista. Uma cidade de, se você pensar, ela deve ter quanto? 8 mil votos? Viradouro, 1.500 votos. Então, essas cidades, por exemplo, Viradouro Cucal, lá é sucessão. Nós vamos colaborar com a sucessão dele. Monte Azul Paulista, eu quero colaborar com a sucessão de Monte Azul Paulista. E quero colaborar também aqui em Barretos. Porque é uma cidade que, querendo ou não, sendo o terceiro deputado mais votado, mesmo sem ser deputado, porque se ser eleito, ser votado como deputado, sendo deputado, é uma coisa. Você tinha emenda na mão, tinha estrutura. Agora, eu não era deputado. Eu era um assessor do governador. Deixa eu colocar uma pimentinha aqui nesse assunto aqui. Quando você se candidatou a deputado estadual, a prefeita de Barretos era do mesmo partido que o seu, que é a União Brasil. Inclusive, eu a convidei para entrar no partido, juntamente com o Geninho Zuliani. Vim aqui participar da sua campanha, participei até da hora eleitoral da prefeita na época. E o que aconteceu para ela não te apoiar? Porque, na época, a Paula Lemos ela apoiou o Carlão Pignatari, que era lá de Votuporanga. Nada contra ele, mas é distante. É quase 200 quilômetros de distância daqui. Você acredita que se ela tivesse te apoiado, você teria mais votos ou até teria vencido a eleição para deputado? É difícil fazer previsões numa situação de apoios. Vamos analisar os resultados dos números. Né? A questão de uma candidatura, ela é uma candidatura que ela se fortalece não apenas por apoios, mas por um clima de união. O apoio puro e simples, ele não é o suficiente. Veja os números. Eu tenho o maior respeito pelo deputado Carlão Pignatari, porque sempre tive com ele no Palácio dos Bandeirantes. Quantas vezes? Ele foi presidente da Assembleia Legislativa. E outra coisa, ele tem uma história muito bonita, inclusive. Ele foi prefeito de Votuporanga, foi reeleito prefeito de Votuporanga, depois ele elegeu o vice dele.
Eles têm a estabilidade política de Votuporanga por muitos anos lá, porque souberam planejar. Foi para deputado. E depois o Júnior Marão foi para prefeito. E isso tudo foi criando uma condição de ajudar Votuporanga, que é o que nós temos que pensar aqui na nossa região. Então aqui tem um carinho muito grande pelo Carlão. Acho que ele tem todo o direito de buscar, até como presidente da Assembleia, tem todo o direito de buscar voto onde realmente achar que é interessante. A única questão é que realmente eu era o candidato da região, né? Eu não saí daqui para buscar voto em lugar, por exemplo, o Vinícius Camarinha de Marília ia buscar voto em Marília, e ele também não viria buscar voto aqui, né? Nesse sentido. Faltou uma certa cordialidade do Carlão também? Não entendo isso. Por conta dele ser presidente da Assembleia, eu acho que ele tinha envergadura para poder acessar todos os municípios. Todos os municípios, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, e até porque acompanhei o trabalho dele, ele tinha realmente um trabalho muito forte em muitos municípios do interior de São Paulo, por ser presidente da Assembleia. Agora, a questão da relação de apoio precisa ser muito bem avaliada pelos momentos políticos. Porque muitas vezes, se você apoia no momento político e você não está bem, o teu apoio também não transfere voto, né? Então não dá para dizer. O que eu penso é que se nós tivéssemos tido uma união maior, e Barretos seria importante para isso. Quando eu falo em apoio de prefeito ou não é o apoio. Olha, esse é o meu candidato. Não é isso. É fortalecer a candidatura regional também. É possível ter 2 ou 3 candidatos a deputados numa cidade como Barretos de apoio? É possível. Mas eu teria que estar no meio. Sim. É esse o ponto. Eu teria que também ter sido apoiado. 6 candidaturas estadual e 7 federal, ou vice-versa? Foi, por aí. Eu não me lembro. 7. Obrigado, Adilson. Então, repetindo, 7 Estadual. 7 estadual. Obrigado pela informação, Adilson. Nesse sentido, por exemplo, quando você de repente define, olha, meu único candidato é X, aí você de repente esquece que existe um candidato regional. É nesse ponto. O apoio em si depende muito do momento político que você pode ajudar ou até prejudicar, né? Eu já fui prefeito, eu tenho a clareza para avaliar dessa maneira. Tem hora que muitas vezes o prefeito ajuda ou não ajuda. O apoio pode até. É momento político, né? E nesse momento político, você está enxergando pro Fernando Galvão ou para a cidade de Bebedouro? Qual que é o sentimento lá do prefeito? Até quero trazer o prefeito aqui, já fica o convite para você levar para ele. Já tinha convidado ele em outras oportunidades, ainda não veio no nosso programa, então gostaria que você reforçasse. Outros prefeitos vieram aqui, outras lideranças, candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores, enfim, a gente recebe todos aqui no programa para debater diversos assuntos. O Fernando Galvão, ele, quer dizer, o Lucas, ele vem para a reeleição, né? Ou o Fernando Galvão volta a ser candidato em Bebedouro. Eu falo isso, não é porque a gente está tirando o brilho do Lucas, não, pelo amor de Deus, deixar muito bem claro, mas sim pela sua trajetória, pelo que você fez 4 anos, porque você fez mais 4 anos, e eu tenho certeza que o Lucas, ele vive no momento que você deixou, que você plantou. Então ele está no mesmo perfil da administração. Foi vereador também, foi secretário municipal, enfim. Então, que vocês aí, que é um grupo, né? Que vocês têm um grupo forte lá na cidade de Bebedouro, que vocês estão prevendo aí para o ano que vem? Primeiro que acho que a gente construiu algo em Bebedouro bem fora do comum na política, né, Rafael? Que normalmente na política existe muita traição, sim, muita briga, muita puxada de tapete. Como tem. Como tem. Ou só tem. Ou como tem. Ou só tem. Se tivesse mais 1 hora de programa e a gente está com 8 minutos para encerrar o programa. Então eu e o Lucas criamos ali, até por conta da nossa amizade, convivência, conivência e compromisso, a gente criou uma coisa completamente diferente. O Lucas foi meu secretário, foi candidato a vereador junto comigo na eleição. E foi tão interessante porque nós dávamos aula na FAFIB juntos, né? A gente se encontrava lá na sala dos professores, a gente conversava, se eu for candidato a prefeito, você vai para vereador? Aí eu vou. Aí eu falei assim, se eu não for para vereador, também não vou para prefeito. Então a gente ficava brincando, nós dois, né? Nessa brincadeira, hoje ele é o prefeito e a gente está junto até hoje. Legal. Então, o que acontece? O Lucas bonito ver essa cumplicidade muito de vocês. legal. Legal. O Lucas ele deu continuidade a muitos projetos e faz questão de deixar claro
daquelas sementes que eu plantei, o que está florescendo hoje, por exemplo, o Sistema Integrado de Segurança, que a gente acabou de inaugurar lá, né? O Hospital Regional de Bebedouro, que inauguramos também. Esse sistema de integrado de segurança eu quero conhecer, porque eu vi umas convidadíssimo. fotos, eu vi uns maravilhoso. vídeos, Eu parece uma uma palestra coisa... no Conexidades. Parece que é uma coisa... É fantástico, é fantástico, vale a pena. Legal. E levei inclusive para o estado todo lá no Conexidades, uma palestra bem legal que eu fui convidado para falar sobre o sistema. Então, estou dizendo, é aquela questão de você ser grato. O Lucas deu continuidade a muitos projetos que começou com a gente. E faz questão de deixar isso claro, que foram projetos iniciados do nosso governo. E a gente fala o nosso governo. E é tão legal isso. Qual o problema de um ex-prefeito ajudar o prefeito? Eu estive no Palácio ajudando também recursos para Bebedouro, como ajudei Barretos, como ajudei Monte Azul, como ajudei Viradouro. E pelo fato de ter sido prefeito ali, é claro que o nosso grupo político continuou. Os nossos secretários e diretores lá, Rafael, são, na sua grande maioria, os mesmos que eram meus secretários e diretores. Legal. O que dá estabilidade política para o município. E administrativa. Então, muito. Principalmente administrativa. O Lucas entrou no governo, com o governo andando, né, com projetos todos em andamento. Né? A Cargill, que voltou para lá, o Hospital Regional lá nosso. Né? Que eu estou dizendo, nós temos um grupo político, eu tenho assim me dedicado e até defendido muito a candidatura do Lucas para a reeleição. Eu acredito que o prefeito que tem o direito à reeleição, ele precisa também ter mais tempo para continuar projetos, inclusive que ele próprio começou. Teve projetos que eu entreguei no meio do caminho andado, projetos que eu entreguei o recurso, tem projetos que ele começou. Então tem muita coisa. Eu fiquei 8 anos lá, eu sei quanto 8 anos faz diferença, do que você ter apenas 4. Então o nosso grupo político ele é unido, ele é um grupo leal, fiel, e eu gostaria muito que o Lucas fosse candidato à reeleição lá em Bebedouro. E se Esse é o meu Lucas sentimento. chegar e falar assim, olha, pro grupo, eu não quero. Eu gostaria, não tô afim. Eu gostaria que ele não fizesse isso. Não. que ele realmente falasse, nós somos candidatos juntos, porque se ele tem chamasse, essa alegria, e se ele né? chamasse você novamente lá na salinha dos professores da FAFIB e falava assim, professor, nessa eu não tô afim. Você vai pra batalha? Veja bem. Você sabe que isso pode acontecer. Política, tudo pode acontecer. Tudo, mas a gente está construindo realmente um governo, Rafael, de muitas conquistas impactantes, e ele tem muita coisa para concluir. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito. Até por conta que a gente está governando juntos, e realmente o que eu puder fazer para ajudar, seja em São Paulo, seja quando eu estou de final de semana também na cidade, na região, eu gostaria muito de continuar colaborando, porque eu acho que a cidade ganha com isso. Então, se isso acontecer, vai vir eu e ele aqui, e aí nós dois juntos vamos te falar, gente, quem vai ser o candidato, né? Pode ter certeza que eu vou vir junto. Não, você vai ter que vir outra vez, porque o nosso programa está encaminhando para o encerramento. O Igor falou uma vez só. O Igor estava com 100 perguntas, conseguiu fazer 3. Não, mas pode passar, não tem jeito de fazer uma rodada aí de bate-bola. O Igor pediu para eu perguntar para você, porque ele não estava conseguindo falar, o que é ora profonobis? Ora pronobis. Ora pronobis. O que é isso? Uma planta que ela tem proteína, ferro, e ela tem... Por que você pediu para eu perguntar isso para ele? Eu vou explicar, até que eu até imagino que ele está perguntando. A minha avó, que veio de Minas, ela tinha na casa dela um pé de ora pronobis. E o pé de ora pronobis ele até com bastante espinho. É uma planta que em Minas o pessoal faz muito com frango, com polenta. E eu aprendi a comer ora pronobis com a minha avó. E tem muito ferro. Ela parece, sabe o que ela parece? Ela parece é uma planta verde, o que eu posso falar assim? Um espinafre, tá? Parece um espinafre, mais ou menos assim. Momento culinário. E dá pra você fazer tudo que você quiser. Macarrão, dá pra você quiser. Até pizza de ora pronobis a gente faz. E o meu filho tem 5 anos, ele chama Levi. É o meu maior orgulho da minha vida, meu filho. Todo domingo você quer encontrar o Levi e o Fernando na feira. Vou comer pastel na feira com ele. Porque o que acontece? A gente que tem vida pública, se você não se esforça para poder estar com o seu filho, com a sua esposa, com suas famílias, mesmo que você esteja em público, você não consegue ficar com eles. Então eu criei uma rotina de andar de carrinho de rolemã com meu filho, de cozinhar com ele, de ir na feira com ele, jogar futebol com ele, mesmo que tenha que ser em público. Essa semana eu fui numa quermesse no São Judas Tadeu, com ele junto. Aí um monte de gente conversando, senta na mesa, pergunta isso que você me perguntou agora há pouco, e ele junto. Ele tem que se acostumar com isso. Ele já nasceu no meio disso, ele já nasceu na minha reeleição, então a Aline com aquela barrigona andando para cima e para baixo. E o Igor me perguntou, acho que por causa disso. A gente come muito ora pronobis em casa. E você aí, ouvinte, você, internauta,
olhe essa planta. Ora pro nobis. É orai por nós. Não sei se você sabe. Isso em latim. Ora pro nobis é orai por nós. E essa ora pro nobis é uma planta de Minas, mas que dá em qualquer lugar. Você planta e serve para tudo. Eu tomo suco verde, eu tiro a couve e ponho ora pro nobis. Por isso que você não envelhece, Não, você tá então esbelto assim. É o mesmo que eu conheci. Passaram 20 É o mesmo, anos, é 20 anos, o cara não muda, que isso, pô. Rafael, eu tô careca Que pra que é isso? Careca. A voz é a mesma coisa, jeitinho de careca falar a pra mesma caramba. coisa. Alegria estar aqui com vocês, viu? Não. E a ora pro nobis é um santo remédio. Legal. Professor, nós estamos encaminhando para o encerramento do nosso programa. Fica aí o microfone à disposição para você agradecer, falar de política, algum assunto que está tocando o seu coração, que você quer manifestar, enfim. Você é uma pessoa muito querida na região, as urnas mostraram isso, você é uma pessoa querida na sua cidade, porque as urnas falaram por si só, vamos assim dizer, mostraram isso novamente. Você conseguiu fazer o sucessor, você tem uma carreira longínqua aí na política. A gente sabe como às vezes, alguns momentos, a gente ajuda e pessoas nos traem, ou pessoas que a gente não espera nos traem. Isso faz parte das pessoas medíocres, na minha opinião, mas a gente tem que ser grato por tudo aquilo que nos aconteça. Eu vejo, já falei para pessoas, você é a liderança que não que surgiu, mas que cristalizou aqui na nossa região administrativa. Sei que tem alguns 2 ex-prefeitos que não ficam felizes com isso, mas é a realidade. Você lutou, você batalhou e você conquistou esse espaço. E desejo sucesso na sua caminhada aí, mas fica o microfone à disposição aí. Eu sei que eu teria muito mais para falar, porque... Não, Igor, tem que convidá-lo novamente. Eu acho que ele usou essa tática, viu, Adilson? Só ele falar... Porque teve uma hora que ele ficou 40 minutos falando. Eu tive que... Entendeu? Fala, né? Falou. Puxa, e aí não deu tempo de eu perguntar as minhas professor, coisas. Mas você é enfim. político, viu? Mas primeiramente queria agradecer à Rádio Jornal pela oportunidade de estar aqui, aos proprietários, em nome do Abdala. Agradecer a você, Rafael, que há alguns anos atrás esteve lá na prefeitura, no meu gabinete, com dúvidas se você seria candidato a prefeito aqui de Barretos ou não. Aí eu falei para você, comece, até para você ver como que é. Um dia eu também comecei, com risco de ganhar ou de perder, não importa. Você aprende muito, até aprende a saber quem são as pessoas. Sim. E aí eu te falei isso com toda tranquilidade, fico muito feliz pelo seu amadurecimento. Porque talvez, se você não tivesse passado por aquilo, você não saberia dar um passo para trás. Quando a gente tem que dar 2 para frente depois. E tudo isso é aprendizado. Ninguém passa por nada na vida sem aprender, sem amadurecer. E sempre nas dificuldades a gente aprende muito mais. Sim. É lógico, né? Então a minha alegria de estar do seu lado é muito grande. Porque eu também fui seu professor, me transformei em seu amigo, independentemente de partidos políticos. Sim. A gente sempre se respeitou e vai se respeitar para sempre. Porque você sabe quem é. Quem é a pessoa. Não adianta você querer criar uma imagem de um político quando ele não é. Eu me lembro quando eu fui candidato muitas vezes em Bebedouro, tinha jornais de oposição que me estampavam lá a minha cara, falavam que esse cara é isso, esse cara é aquilo. E a pessoa sabe que não é, não adianta, é pior. Não é verdade, não adianta. Então isso me faz ser grato a você. Também até por essa oportunidade de estar aqui. Né? Ao Igor também, que eu já conheço há bastante tempo, esteve comigo lá na prefeitura, tivemos juntos várias vezes. A próxima vez, viu, Igor, você vai falar um pouco mais, eu vou falar um pouco menos, e o Rafael também. E a vocês que estão acompanhando, é muito importante que a população participe da política. Né? A gente muitas vezes reclama das coisas, mas não colabora, né? Não participa, não decide, não escolhe. Então é importantíssimo. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço democrático para poder bater papo, conversar. Quero aproveitar a oportunidade aqui e agradecer todas as pessoas que colaboraram para essa votação expressiva que eu tive em Barretos, fazer uma referência ao vereador Gabriel Chida, que me apoiou aqui em Barretos, ao vereador Rafael Silvério também, que me apoiou aqui em Barretos, uma referência também muito especial a Luciana Gomes, que me ajudou na coordenação da equipe das meninas aqui. O ex-prefeito Guilherme também fez a sua participação da forma dele na última campanha minha para deputado, mas especialmente ao eleitor. E dentro desses eleitores, aos meus ex-alunos.
que eu tenho certeza que eles sim foram os meus maiores cabos eleitorais. E como foi? Eu estou em grupo de vários ex-alunos, grupo de Facebook, WhatsApp, eu sei, comentário, eu via lá, você postava um monte de ex-aluno, professor, eu voto em você e tal. Foi muito legal, muito legal mesmo. Que eu não, nem chamo eles de cabos eleitorais, chamo eles de generais eleitorais. Subiram o patente. Obrigado pelo carinho de todos, estou sempre à disposição, Igor, Rafael e todos os ouvintes. Pessoal, espero você na próxima edição aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM para mais uma edição do programa Café com Prosa. Hoje você ouviu aqui a história do Fernando Galvão, ex-prefeito, prefeito reeleito, assessor especial do governador, candidato a deputado com uma votação expressiva, fez sucessor, uma liderança aqui da região administrativa de Barretos. Eu espero você na próxima edição e além disso é sempre bom ouvi-lo e aprender. Pena que faltou tempo, né, Igor? É isso aí. Mas uma outra oportunidade ele virá aqui para contar mais para você, ouvinte da rádio, para você que acompanha pelas redes sociais, sobre política, administração pública, enfim, porque ele pode contribuir com muito mais informações. Agora ele te chama para ir lá na rádio de Bebedouro para conversar lá. E eu espero você na próxima edição do programa Café com Prosa. Tchau! O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM. ZY